Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de geometria de posição, estamos agora na aula número 12, projeção ortogonal, exercícios. Faremos 2 exercícios de fixação em relação ao que a gente viu na aula anterior. Primeiro exercício, considere um plano alfa e um ponto P qualquer do espaço. Se por P traçarmos a reta perpendicular a alfa, a interseção dessa reta com alfa é o ponto chamado projeção ortogonal do ponto P sobre alfa. É o que a gente viu na parte teórica. Da mesma forma que, no caso de uma figura S do espaço, a projeção ortogonal de S sobre alfa é definida pelo conjunto das projeções ortogonais de seus pontos. Vimos isso também na parte teórica. Com relação ao plano alfa qualquer fixado, pode-se dizer que, letra A projeção ortogonal de um segmento de reta pode resultar numa semirreta. B. A projeção ortogonal de uma reta sempre resulta numa reta. C. A projeção ortogonal de um círculo sempre resulta num segmento de reta. D. A projeção ortogonal de um triângulo pode resultar num quadrilátero. Letra E. A projeção ortogonal de uma circunferência pode resultar num segmento de reta. Sugiro que você pause o vídeo e tente solucionar essa questão. Na sequência, faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Letra A. Projeção ortogonal de um segmento de reta pode resultar numa semirreta? O segmento de reta tem início e fim. Então, a gente consegue a distância entre os pontos A e B. Já uma semirreta, nós não temos aqui, vamos pensar num ponto C, orientado aqui numa semirreta que ela continua de forma indefinida. Então eu não consigo medir a distância aqui. E na projeção ortogonal, não é possível a gente ter um segmento de reta, por exemplo, AB, mesmo que ele esteja aqui dessa forma paralela ao plano, não é possível gerar aqui uma semirreta. Isso não é possível. Então, no máximo, a gente vai ter um segmento de reta. Podemos, inclusive, ter um ponto. À medida que esse segmento vai inclinando, quando ele fica ortogonal, a projeção vai dar um ponto. Então, não é possível dar uma semirreta. Muito bem. Letra B. A projeção ortogonal de uma reta sempre resulta numa reta. Cuidado, sempre. Olha só, se eu tenho aqui um plano alfa, vou desenhar ele um pouco acima, para mostrar a reta que corta ele perpendicular. Plano alfa. Se eu tenho uma reta T, que ela é perpendicular ao plano alfa, a projeção ortogonal desta reta no alfa, no plano alfa, reta R, vai ser um ponto. Não vai ser uma reta. Ele está mencionando que sempre será uma reta. Não, a projeção ortogonal de uma reta nem sempre dá uma reta. Se ela for perpendicular ao plano, a projeção de qualquer ponto que eu pegue da reta sempre vai dar um ponto único. Então a letra B também é falso. Cuidado com essa informação. Letra C, a projeção ortogonal de um círculo, aí o círculo é a circunferência mais a parte interna. Sempre resulta num segmento de reta? Novamente, sempre. Não, porque se eu tenho aqui um círculo, e se esse círculo, por exemplo, for paralelo, chamamos um círculo C. Se esse círculo, por exemplo, for essa aliança, mas ela está também na parte interna, a projeção desse círculo no plano vai ser o próprio círculo, não vai ser um segmento de reta. Então vai ser o próprio círculo C'. A letra C também é falsa. Letra D, a projeção ortogonal de um triângulo vai resultar, pode, na verdade, né, pode resultar num quadrilátero? Não é possível, porque a projeção ortogonal de um triângulo será também um triângulo ou um segmento de reta.
Se esse triângulo tiver ortogonal ao plano, então se eu tenho um triângulo ortogonal, vai dar um segmento de reta. Se eu inclino esse triângulo um pouquinho, eu já vou ter um triângulo ali. Obviamente ele não vai estar com as mesmas características, não são congruentes nem semelhantes, a não ser que ele estiver paralelo. Aí ele sim vai ser um triângulo com o mesmo formato do original. Agora, sair de triângulo e chegar num quadrilátero, isso não é possível. Então, se eu tenho um triângulo paralelo, ele vai formar aqui um triângulo da mesma forma dele, paralelo ao plano. Se eu inclinar um pouquinho, pode ser que a forma dele mude um pouco. Por exemplo, ele fique mais aberto. Mas a projeção de um triângulo sempre vai ser um triângulo ou um segmento de reta. Se ele tiver ortogonal ao plano, vai dar exatamente um segmento de reta. Ok? Letra D, então, falso. Finalmente, a letra E. Vamos voltar lá. Letra E. A projeção ortogonal de uma circunferência pode resultar num segmento de reta. Aí sim, agora sempre não. Pode resultar, eu tenho aqui um plano alfa, eu tenho uma circunferência que ela é ortogonal ao plano. Então, o anel está aqui, ortogonal ao plano. A projeção no plano vai ser um segmento. Vai ser um segmento de reta, que é a sombra dessa circunferência no plano alfa. Então, a letra E é a única verdadeira. Marcaremos, portanto, E de escola. Ok? Muito bem. Vamos para a questão número 2. Uma formiga está no interior de um quarto com o formato de um paralelepípedo retângulo. Está aí o paralelepípedo retângulo com o chão, teto, uma porta, aqui um ponto M. Então, paralelepípedo ABCD, EFGH, e ainda deu o ponto M. Ela parte do ponto A e vai até o ponto M, que é o ponto médio de EF. A seguir, desloca até o ponto G, pelo teto EFGH. Então, pelo teto, ela vai de M até G. Finalmente, pela parede CGHD, parede lateral dos fundos, ela vai até o ponto D, que está no chão. Considere que todos esses deslocamentos foram feitos pelo caminho de menor distância entre os respectivos pontos envolvidos. Então, ela sempre andou em linha reta, essa formiga. Muito bem. A projeção ortogonal desses deslocamentos no plano ABCD, que contém o chão do quarto, é dado por ou é letra A, B, C, D ou E. Os deslocamentos estão aqui em vermelho. Sugiro que você pause o vídeo e tente organizar a solução dessa questão. E na sequência faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Vou desenhar aqui ao lado o plano do chão A, B, C, D, já que as alternativas estão com essa configuração. Muito bem. A formiga sai de A e vai até M pela parede que está aqui. Essa parede ABFE. Qual vai ser a projeção desse segmento no plano ABCD? Ou seja, o ponto A, a projeção dele é ele próprio. Basta a gente pegar os extremos, já é suficiente. O ponto N, a projeção no chão, vai pegar exatamente aqui, vamos chamar de M', vai pegar na metade do segmento AB. E aí, o que a gente entende? Que qualquer ponto que eu pegue aqui, nesse segmento, a projeção vai estar sempre nesse segmento aqui. Portanto, primeiro momento de A até o ponto médio de AB. Vou chamar esse ponto médio de M'. Então, essa será a primeira projeção. Agora, a formiga desloca de M para G. A projeção de M é M',
E a projeção desse extremo G no chão, a projeção vai ser C. Então, a sombra que eu tenho de G no plano do chão é em C. Se é em C, então eu vou ter um segmento que vai de M' até C. Essa vai ser a projeção no chão. Por exemplo, se eu pego um ponto aqui, a projeção dele no chão será aqui. Então vai ser um segmento de reta no chão que vai de M' até C. Então de M' até C. A formiga agora está em G, mas a projeção é em C. Para finalizar, ela desloca na parede dos fundos de G até D. Então, qual vai ser a projeção de G no chão? Vai ser o próprio C. E no extremo, qual a projeção do ponto D no próprio chão? Já está no próprio ponto D. Então, ele vai de C, ela vai, né, a projeção de C até D. Se eu pego, por exemplo, qualquer ponto aqui, veja, a projeção vai estar aqui no chão. Então, esses pontos que eu vou pegar faz com que a gente construa o segmento da projeção C até D. Tá aí. Então, essa é a nossa resposta para esse deslocamento, né? Se a gente fizer a orientação, ela vai daqui para lá, a projeção, daqui para cá, e retorna para D. Então, de acordo com as alternativas, vamos identificar aí qual que é o deslocamento. Então, é a letra B de bola. Vai até o ponto M, depois M', depois até C, depois até D. B de bola. Ok? Com isso, a gente finaliza esses dois exercícios envolvendo projeção ortogonal. Espero, então, ter contribuído. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.